vamos estudar a velocidade de um ponto material, ok? Então vamos esquematizar aqui um sistema de referência, vamos localizar nosso ponto material em dois instantes consecutivos, um que é o instante anterior, o outro um instante posterior, nesse caso com um acréscimo macroscópico. Vamos escolher aqui um sistema de referência. O mais simples é o sistema cartesiano. Lembrando que esse sistema de referência deve estar a uma distância muito grande da trajetória para que os corpos sejam vistos como pontos materiais, enfim. E o que nós estamos interessados agora, né? Nós estamos interessados em descobrir qual é a rapidez com que esse ponto material sai daqui e vem para cá. Veja, ele pode sair daqui, deste ponto, deste instante, e vir para esse outro ponto de uma maneira mais rápida ou mais lenta. Não é verdade? Então, como é que a gente mede isso, né? A gente mede fazendo a combinação de duas grandezas já conhecidas. Uma delas é o deslocamento macroscópico e o intervalo de tempo. Então, combinando deslocamento e intervalo de tempo, a gente consegue medir essa rapidez. Então, veja, se esse número, se o resultado dessa conta, né, for grande, então está associado a uma rapidez maior. Se o resultado dessa conta for pequeno, está associado a uma rapidez menor, ou seja, uma lentidão maior. E veja, e como o percurso é macroscópico, o intervalo, o acréscimo de tempo é macroscópico, o resultado é um resultado médio. Então a gente define isso daqui como sendo uma grandeza chamada velocidade média. Então essa nossa grandeza, que mede a rapidez do deslocamento de um ponto material, é definida como velocidade média. Isso quando tanto o deslocamento quanto o acréscimo de tempo, o intervalo de tempo, forem macroscópicos. Precisamos lembrar que o deslocamento é a diferença entre as posições no instante posterior e anterior, ok? Então, para completar aqui a nossa expressão, né, nós temos aí a definição de velocidade média. Olha que legal, a velocidade média ela é responsável pela medida da rapidez do deslocamento do nosso ponto material em uma trajetória. Muito bem. Qual é a dimensão da velocidade média, né? Veja bem. A gente vai definir a dimensão da velocidade média pela letra V maiúscula, assim, e ela é o resultado do quociente entre a dimensão, o deslocamento que tem dimensão de comprimento pelo intervalo de tempo que tem dimensão de tempo. Então a dimensão da velocidade é a dimensão de comprimento pelo tempo. Veja, no sistema internacional de unidades, comprimento é metro, tempo é segundo. Então a velocidade tem unidade no sistema internacional como metro por segundo. No sistema CGS, centímetro, grama, segundo, o comprimento é centímetro e o tempo é segundo. Então é centímetro por segundo. E assim por diante. Outras unidades podem aparecer, né? Quilômetro por hora, quilômetro por segundo, metro por hora, metro por minuto, quilômetro por minuto, enfim. Comprimento sempre
pelo tempo. Muito bem. Qual é o sinal da velocidade, né? Vamos analisar o sinal da velocidade média. Veja que o intervalo de tempo ele é sempre maior que zero. Então, se ele é sempre maior que zero, ele não vai alterar o sinal da nossa velocidade. Agora, o deslocamento ele pode ser maior que zero, a gente já viu, quando a posição posterior for maior do que a posição anterior. E aí, nesse caso, se ele é maior que zero e o intervalo de tempo já é maior que zero, a velocidade média também será maior do que zero, ok? A velocidade média também será maior do que zero. Muito bem. Se o deslocamento for menor do que zero, quando que isso vai acontecer? Quando a posição posterior for menor do que a posição anterior. Então, nesse caso, a velocidade média também será menor do que zero. Olha que interessante. Agora, se o deslocamento é zero, a gente viu que ele pode ser zero. Ou o ponto material não sai do lugar, ou ele percorre uma trajetória e volta para o mesmo lugar. Nesse caso, o deslocamento é zero. Então, a velocidade também será zero. A velocidade média também será zero. Olha que interessante. Né? Então, a velocidade é uma grandeza que pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Né? Ela pode ter todas essas informações. Muito bem. Mas aqui a gente está tratando de velocidades, de intervalos macroscópicos, né? Tanto o de tempo quanto o deslocamento, né? O intervalo de posições. Ele é um intervalo macroscópico. Então, nesse caso, a gente lida com velocidades que são médias, né? São médias. Agora, como determinar, por exemplo, a velocidade em cada ponto, em cada instante da trajetória aqui, ó? Porque dessa posição até esta, veja, nós temos infinitas posições. Então, como determinar a velocidade em uma posição específica, né? Em uma posição específica. Nesse caso, nós teremos que fazer o seguinte: levar o nosso intervalo de tempo ao limite do microscópico, né? Então, veja bem, no limite, quando o intervalo de tempo for muito pequeno, for próximo de zero, veja bem, essa nossa expressão aqui, ó, essa nossa expressão, que é a expressão que determina a velocidade média, vai mudar. Por quê? Porque lembra que a diferença vai se tornar diferencial. Veja bem, as diferenças se tornam diferenciais. E aí nós temos uma relação, que é uma relação agora microscópica. É uma relação de um diferencial, que é o deslocamento infinitesimal, pelo diferencial, que é o deslocamento temporal, né? Que é o nosso intervalo de tempo microscópico. E essa grandeza, que também é uma taxa que mede a rapidez do movimento, né, do deslocamento em relação ao tempo, é definida como velocidade instantânea, velocidade microscópica, velocidade instantânea, que é, na verdade, a velocidade em cada ponto da minha trajetória. É a velocidade em cada ponto da minha trajetória. Olha que interessante. Então agora ela deixa de ser uma média e passa a ser uma velocidade pontual.
uma velocidade instantânea, naquele instante onde o intervalo de tempo é tão pequeno que a gente não consegue perceber. Esse termo, quando a gente divide um diferencial por outro, como nesse caso, nós estamos dividindo um diferencial por outro, matematicamente, a gente chama isso de derivada. Então, a gente pode dizer que a velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Agora, isso só faz sentido se a posição for dependente do tempo, né? Se ela mudar em função do tempo. Porque a gente está fazendo essa conta em relação ao tempo. Se ela não muda em função do tempo, ela é constante, a posição é constante, então esse resultado da derivada é zero. E a gente cai nesse caso aqui, ó. Né? A gente cai nesse caso aqui, ó. Agora, se a posição for uma função, veja bem, do tempo, ela muda enquanto o tempo muda, veja bem, aí sim essa derivada não vai ser zero. E aí a nossa velocidade também não será zero. Olha aqui, que interessante, né? Muito interessante. Então, é assim que a gente determina a velocidade em cada ponto da trajetória. Né? Em cada instante. Em cada instante. Veja, a dimensão é a mesma, as unidades são as mesmas, sinal, estudo do sinal é o mesmo, não muda. Apenas aqui é uma média de um trecho todo, né? Aqui não, aqui é o valor da velocidade em cada posição, em cada instante. Bom, se a gente sabe agora calcular a velocidade em cada posição, né? Veja, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu tenho, nessa posição aqui eu tenho uma velocidade associada. Vou desenhar assim, um vetor, né? Porque a velocidade é um vetor. Veja bem, por que ela é um vetor? Porque nós estamos pegando um vetor e dividindo por um escalar. Quando a gente faz uma multiplicação de um vetor por um escalar ou divisão de um vetor por um escalar, o resultado continua dando um vetor. Então a velocidade também é um vetor. É uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Né? O módulo dela a gente calcula por esse quociente. A direção é a mesma, veja bem, direção é a mesma do deslocamento. Né? E o sentido também, né? E o sentido também é o mesmo do deslocamento, ok? Então eu tenho uma velocidade aqui e uma outra aqui, ó. Veja, são velocidades. Aqui a velocidade no instante anterior e aqui a velocidade no instante posterior. Instante posterior, ok? São velocidades instantâneas, velocidade em cada ponto que a gente consegue determinar agora por meio dessa derivada da posição em relação ao tempo. Bom, se a gente consegue determinar as velocidades pontuais, dá para a gente determinar também a diferença entre essas velocidades. Né? Veja, se a gente pegar a velocidade no instante posterior e subtrair da velocidade no instante anterior, essa diferença a gente vai definir como variação de velocidade. Né? Nossa variação de velocidade. Essa diferença mostra quanto que a velocidade mudou neste trecho. Se ela não mudou, essa velocidade é igual a essa, a variação é zero. Então, veja bem, estudando já o sinal da nossa variação de velocidade, veja bem, se essa diferença aqui, ó, veja, se a velocidade no instante posterior é igual à velocidade no instante anterior, então a nossa variação de velocidade vai ser zero. Certo? A velocidade não mudou. Então não teve variação, não teve mudança de velocidade. Veja, se a velocidade no instante posterior for maior
do que a velocidade no instante anterior, essa variação será maior que zero, porque esse termo é maior do que esse, então o resultado dá um termo maior que zero. Então, houve uma variação, uma mudança de velocidade, onde a velocidade posterior é maior do que a velocidade anterior. Então, houve um aumento de velocidade. E, finalmente, quando a velocidade no instante posterior é menor do que a velocidade no instante anterior, então a nossa variação de velocidade será menor do que zero. Né? Então, veja bem, a velocidade foi diminuindo ao longo do caminho. Né? Então, a velocidade pode aumentar, ela pode diminuir, ou ela pode não mudar. Né? Ou ela pode não mudar. Olha que interessante, né? No dia a dia, quando a gente está dirigindo um carro, a gente quer aumentar a nossa velocidade, a gente pisa no acelerador, né? Assim, o carro aumenta a velocidade. Quando a gente quer diminuir a velocidade, a gente pisa no freio, e aí o carro vai reduzindo. Né? Isso é muito prático no nosso dia a dia. Tudo bem? Então veja, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que existe uma grandeza física vetorial, né? Chamada de velocidade. Ela tem dimensão de comprimento pelo tempo. Ela pode ser uma velocidade média a partir de uma relação, né? A partir de uma relação que é o quociente entre o deslocamento macroscópico pelo intervalo de tempo macroscópico, mas ela pode também ser instantânea. A gente pode calcular a velocidade em cada ponto. E como é que a gente faz isso? Por meio da derivada da posição em relação ao tempo. Para isso, a posição tem que ser uma função do tempo, para a gente determinar isso. Né? E veja, se a gente consegue calcular a velocidade em cada ponto, a gente consegue também determinar a mudança de velocidade ao longo de um trecho, a variação da velocidade. Ok? Então até a próxima.